A nossa primeira mesa fala sobre as instituições de arte e os educativos, né? As relações que existem entre essas instituições, as possíveis relações entre essas instituições e os seus espaços educativos. Inegavelmente é um assunto que interessa para esse trabalho que se inicia aqui, né? Para esse trabalho de fazer uma curadoria, um projeto educativo de uma mostra com a Bienal, né? Com a Bienal do Mercosul, a atual Bienal 12. E essas negociações, é importante que se diga desde aqui, essas negociações, elas não são negociações que acontecem lá em uma instituição distante, elas também são negociações cotidianas dentro da Fundação Bienal, né? O educativo, não importa onde ele esteja, ele está sempre travando essas negociações. E embora a Bienal do Mercosul tenha uma longa trajetória com os educativos, e a gente está aqui com a Mônica, que durante tanto tempo ergueu esse trabalho, isso não diminui a necessidade de negociação dessa parte da mostra e da fundação com todo o resto. E é um pouco sobre essas negociações e essas relações que a gente vai falar hoje. As nossas convidadas receberam duas perguntas, né, que não vão ser respondidas, mas que lançam o nosso debate. A primeira pergunta é sobre qual lugar tem sido ocupado pelo educativo na dinâmica institucional, nas experiências das convidadas. E a segunda pergunta é qual o espaço desejado para o educativo em mostras e instituições nos nossos tempos, né? Qual é o lugar dessa relação entre o educativo e as mostras? Eu vou começar apresentando a nossa primeira convidada, que é a Mônica Hoff. A Mônica é artista, curadora, pesquisadora, doutora em artes visuais na linha de processos artísticos contemporâneos pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC, mestre em artes visuais em História, Teoria e Crítica da Arte pelo Programa de Pós-Graduação da URGS, especializada em Pedagogia da Arte, bacharel em Artes Plásticas também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E entre 2006 e 2014, coordenou o projeto educativo da Bienal do Mercosul, atuando também como curadora adjunta na 9ª edição do evento em 2013. Desde 2014, desenvolve, com a curadora Fernanda Albuquerque, o Laboratório de Curadoria, Arte e Educação, com edições realizadas em diferentes cidades do país. Co-dirigiu, entre 2016 e 2018, o Espaço Embarcação, em Florianópolis, onde coordenou com Camila Nunes 2 grupos de estudos em processos curatoriais, dos quais resultam os projetos Oficina Pública de Perguntas e La Grupa. Em 2018, realizou com Camila Nunes, Cristina Ribas, Daniela Castro e Fábio Tremonti a Escola Extraordinária, projeto agraciado com o edital Elizabeth Anderle 2017. Atualmente faz parte da Comissão de Acompanhamento da Bolsa Pampulha 2018-2019 em Belo Horizonte e atua como professora convidada do mestrado Permeia, Programa Experimental de Mediação e Educação através del Arte em Valência, Espanha. Para o fim de 2019, prepara com a curadora chilena Andrea Pacheco mostras dos artistas residentes no Centro de Residências Artísticas do Matadeiro Madrid, em Madrid. Nos últimos anos, tem realizado conferências, workshops, participado em publicações organizadas por instituições. Matadeiro Madrid, Liverpool Bienal, Bienal de Cuenca, Bienal da Bahia, Coleção Cisneros, New Museum, Nova York, da Apple Art Center, do NC Art, Alunos 47, Museu de Arte do Rio, Escola de Garagem, La Agência, 32ª Bienal de São Paulo, MASP, Fundação Antônio Ratti, Felipe Manuela, Museu Thyssen-Bornemisza, Museu Rainha Sofia, Máquiba, Malba, Parque Lage, Moac e, enfim. Então, essa foi a apresentação da Mônica, nós queríamos agradecer. Bom, eu vou falar, para além de tudo isso, né, dessa apresentação, eu quero dizer que foi muito importante para mim, para esse projeto, que a Mônica estivesse aqui. Eu aprendi muito com a Mônica nesses anos em que ela foi curadora da Bienal e responsável pelo educativo da Bienal. Aprendemos, acho que todos aqui aprendemos sobre
o educativo, sobre a função desse educativo e sobre a força que esse espaço tem, tornando-se, inclusive, um dos elementos mais importantes, em alguns casos, o elemento mais importante das Bienais do Mercosul. Então, era muito, muito, muito importante que a gente pudesse ouvir a Mônica e contar com a Mônica, com a experiência dela, para além da Bienal, a experiência da Mônica e dos seus deslocamentos e dos seus pensamentos. E assim, eu vou passar a fala para a Mônica Hoff. Tu tem o teu próprio microfone. Obrigada. Isso. Bom, oi gente, bom dia. Não sei nem por onde começar. Bom, primeiro agradecer sobretudo ao Igor por esse convite. Ele sabe que eu aceitei porque o convite veio dele. E, ao mesmo tempo, também entendi e entendo que essa devolução é uma devolução importante em função de todos os anos, né, de envolvimento de trabalho junto à Bienal. O que eu preparei para hoje é muito diferente de todas as apresentações que eu fiz sobre o educativo, enfim, ou sobre a experiência da Bienal, que sempre é bastante larga, porque foram muitas edições, enfim, reflexões que começaram antes de um envolvimento permanente. Meu primeiro envolvimento com a Bienal aconteceu em 99, como mediadora e da Margarita. Eu vou interromper, tá? É inevitável. Ela era furiosa. Ela ficava furiosa. Foi das mais rebeldes de todas as monitoras, porque na época nem se chamavam mediadoras. Então, ela vivia me xingando pelos absurdos que aconteciam, com a quantidade de gente que tinha que receber num galpão horrível, calor 40 graus. É por isso que ela conseguiu tudo que ela já conseguiu e tudo que ela ainda vai conseguir. Só isso. Eu acho que eu estou menos furiosa. Ou eu sei distribuir melhor a minha fúria aos 40 anos. Mas enfim, foi um longo caminho, uma longa experiência de muitas aprendizagens, de muitos encontros e desencontros, de muitos afetos, muitas pessoas que cruzaram a minha vida, muitas coisas que construímos juntos. Não é enfim, ainda que eu assine como coordenadora do programa de educação, do programa educativo da Bienal de um período X a outro, ele não foi feito por mim, ele foi feito há muitas mãos, muitos braços. Sempre foi a maior equipe da instituição. Para que vocês tenham um pouco uma ideia, uma equipe que chegava em termos de, enfim, relação direta a 200, 250 pessoas. Isso não é algo simples. Sempre com muita luta e muita peleia por conta dos contratos, por conta do tempo de trabalho, por conta das condições de trabalho, por conta do sentido de educação que a instituição estava construindo e tornando público. Para hoje, o que eu preparei, não só pelos 20 minutos, mas também porque, enfim, eu já saí da Bienal no início de 2014, e embora sempre volte a isso, porque essa experiência cruza meu corpo, enfim, né? E está presente nas minhas ações, é muito mais uma reflexão que vem daquele período, mas que toca também, enfim, um contexto ou a relação que as instituições, no geral, têm com a educação e com o sentido de educação que constroem. Então, vai ser muito mais uma provocação para que a gente pense sobre isso, do que propriamente fazer um resgate dos anos todos de Bienal. Claro, enfim, nesse contexto também, a gente está na 12ª Bienal do Mercosul, sabemos também todo o processo de crise que ela vem enfrentando, e as bienais vivem não é que ela vem enfrentando, elas vivem um contexto de crise, elas habitam esse olho do furacão por características e aspectos próprios, né? Enfim, a maneira como se constitui, a maneira como pensa, a maneira como se torna público, a maneira como se dá a ver, faz com que elas habitem esse lugar. Algumas habitam a fundo, outras orbitam, ilustram e vão embora. Enfim, isso não é exclusividade das bienais, as instituições também fazem isso, né? Então, por isso me interessava muito mais hoje que a gente pudesse olhar para
para como as instituições e os educativos, como as instituições entendem os educativos ou como os educativos também habitam as instituições e que sentido de educação, afinal, se constrói nesses lugares, né? E a partir daí. Eu tenho isso. Eu vou ficar em pé porque eu preciso olhar, senão eu me perco. Onde é que fica melhor? Aqui? Ok. O Igor, enfim, me apresentou e enfim, na primeira parte, sobretudo, acho que dava para entender também qual foi o percurso que eu fui fazendo nesses últimos anos, né? O lugar que eu habito, ou como eu entendo a educação, não só no contexto institucional, mas no campo da arte, que é o campo que eu decidi, enfim, atuar. E de onde eu penso esse lugar da educação. Não necessariamente só desde o programa educativo, mas desde diferentes práticas, né? Da prática curatorial, da prática artística, da prática como pesquisadora e também, enfim, de uma prática institucional. Quando eu falo as instituições, os educativos e suas relações com a educação, isso que parece óbvio, na verdade não é óbvio. A relação que as instituições, como organismo, têm com a educação é muito diferente da relação que os seus programas educativos têm com a educação. A gente, no geral, entende que os programas educativos, como parte das instituições, enfim, que eles promovem ou uma espécie de tradução do que a instituição entende por educação, ou do que o projeto curatorial entende por educação, ou que eles são exatamente um encontro de ideias que confluem e se tornam públicas. Na prática, não é bem assim. Na prática, a gente sabe que existem muitos processos internos que fazem com que muitos programas educativos sejam justamente o lugar de maior resistência, no sentido de uma imaginação política dentro dessas instituições. Deixa eu ver como eu vou. Para onde eu aponto? Adelante. Então, eu começo com algumas perguntas, bastante simples. O que consideramos estamos construindo como educação em nossos museus, instituições e projetos de arte? E que usos estamos conferindo a este termo? Nem tudo que é chamado educação, ou nem tudo que dizemos que é educativo é educação. Existe também aí algo que é muito importante pensar. Nem tudo que denominamos educativo é educação. E quando denominamos algo educativo, não significa que o que está fora disso deixa de ser educação. Então, é preciso ser muito responsável e estar consciente de como a gente coloca palavras, termos, conceitos no mundo. E como eles assumem lugares políticos, enfim, nesse campo. Que usos estamos conferindo a este termo e o que estamos vinculando ou não a ele. E aí eu vou fazer uma volta bem didática, mas que eu acho que é importante ver. Eu fiquei pensando sobre isso, se eu faria dessa maneira, ou se eu falaria e achei que era importante... Ih, ele está indo para trás. Agora foi, yes. Quando a gente fala, quando a gente tenta olhar para a estrutura institucional, a educação é uma parte. Ela é feita de muitas partes, é um organismo feito de muitos órgãos, enfim, composto por muitos órgãos, e a educação é um deles. No geral é assim. E é um dos órgãos que vem decorrente de um núcleo, de um centro maior. Resolve-se então, com uma maneira de tornar o público ou de fazê-lo visível, dar um nome. E ele acaba assumindo o nome ou ela acaba assumindo o nome de programa educativo. Essa é a regra básica institucional. Uma instituição tem seus programas, a educação acaba se transformando num programa, ponto. Quando isso vai para um contexto de exposições, se repete, você tem um núcleo central, que é uma exposição, e um programa educativo que parte desse núcleo central, assim como seminários, catálogos, etc., uma série de outros braços que saem dali. Quando você pensa um projeto curatorial, a mesma coisa. Você tem um núcleo que é o projeto curatorial, que é entendido como o projeto conceitual, e dali sai um programa educativo, programa público, etc. A questão para mim é que eu penso totalmente ao revés, ou seja, totalmente ao contrário disso. A educação é justamente o que vem antes disso.
É justamente o que faz com que uma instituição escolha por esse projeto curatorial, por essa exposição, por esse par de programas, por essa publicação, por esses agentes, por esse contrato, por essa maneira de lidar com a comunidade e não outra. Então, o que eu vou, enfim, que eu estou colocando e que eu vou também tentar problematizar um pouco, quando eu falo do sentido de educação que é construído institucionalmente e do sentido de educação que os programas educativos constroem e o choque que há entre esses interesses é sobre essa estrutura primeira que eu estou colocando, que é como, no geral, dentro de um organograma, as instituições entendem a educação. Educação é sinônimo de programa educativo, seja na exposição, seja dentro da instituição, seja vinculado a um programa curatorial. Na minha compreensão, educação é o que vem e precede tudo. Educação é o que define como os contratos são feitos, é o que define quem se contrata, é o que define como esse organograma, se é que ele existe, como ele vai existir, é o que define que conceitos eu estou utilizando e como eu vou apresentar publicamente, é o que define os salários, é o que define as relações, é o que define os patrocínios, é o que define os apoios, é o que define toda essa malha, essa rede que parece invisível, porque não vai a público, mas que faz com que a instituição e os seus programas existam. O que eu estou dizendo então é que a educação é sinônimo de toda a instituição e não uma parte da instituição. A maneira como essa instituição se apresenta publicamente com as suas... como chamava? Agora eu já perdi todos os termos institucionais, eu me livrei deles. Com as suas campanhas publicitárias, a maneira como ela se apresenta através das contratações, a maneira como ela se apresenta através dos vínculos de apoios, patrocínios, colaborações, tempos de colaboração, tudo isso diz muito sobre qual é o seu sentido de educação. Não, eu estou falando das instituições, eu não estou falando da Bienal especificamente, estou falando das instituições de arte. As instituições de arte, museus, instituições culturais, bienais. Eu não estou colocando a Bienal do Mercosul como um caso aqui. Estou falando de uma maneira muito geral. Sim, essa reflexão vem de um processo de experiência ao longo de muitos anos com a Bienal do Mercosul, mas ela não é limitada a isso. Vem dessa experiência e ela, enfim, à medida que eu fui me vinculando e envolvendo com outros projetos, percebi que a lógica era a mesma. No Reina Sofia, em museus brasileiros, em museus na América Latina, ou seja, é uma estrutura institucional. Historicamente, a educação é construída e pensada institucionalmente como um programa e não como um estado de espírito ou como uma condição de existência da instituição. É nesse sentido. O que no geral as instituições fazem? Elas delegam ao programa educativo o sentido de educação que essa, instituição vai colocar em marcha. Quando, na verdade, tudo que elas estão fazendo é educação. Cada escolha, cada processo faz parte do seu projeto político-pedagógico integral. Então, para resumir, que eu tenho 5 minutos, eu sabia disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a educação de um museu, instituição ou projeto de arte não é feita apenas por seu departamento ou programa de educação. A educação de um museu, instituição ou projeto de arte não é responsabilidade apenas do seu departamento ou programa de educação. As decisões tomadas e ações realizadas por um museu, instituição ou projeto de arte nunca são imparciais. Cada decisão tomada e ação realizada, ou seja, a maneira como o museu, instituição ou projeto de arte é gerido, administrado, constitui o sentido de educação por ele construído e compartilhado. A educação construída pelo departamento ou programa de educação será sempre para fora e para dentro. Embora institucionalmente, dentro da lógica institucional, é sempre para fora, é sempre para os públicos.
nunca para dentro. Quem atua nos programas educativos sabe muito bem que isso também é para dentro. De uma maneira bastante invisível, muitas vezes, mas que também é para dentro. Seja esta sua intenção ou não. A do museu, instituição e o projeto de arte também, seja essa a sua intenção ou não. Então, para terminar, porque não tem tempo e a gente vai conversar, em tempos tão impressionantes como o que estamos vivendo, o mais radical que pode fazer um museu, uma instituição ou um projeto de arte é aprender mais do que ensinar. As instituições se organizam e se apresentam publicamente como... E a gente brigou muito, passei por muitos processos no contexto da Bienal do Mercosul, agora para usar um exemplo. Uma das brigas ou uma das lutas era que a instituição se compreendesse como uma grande instituição de formação, ou seja, de educação, e não apenas como uma instituição que realiza ou que realizava, né, uma mostra, uma Bienal. Isso é uma coisa. A outra é o fato dela se constituir, se encontrar, se entender como uma instituição de educação, não significa que ela é uma instituição que apenas ensina. Sobretudo, ela tem que ser uma instituição que aprende. Senão, ela vai repetir os mesmos problemas continuamente. E era esse, enfim, o ponto que eu queria chegar. Se a gente quer realmente repensar, rever o sentido de educação dentro das instituições, ele não pode estar apenas vinculado ao departamento de educação. E 2, ele não pode estar apenas vinculado a um sentido de que essa instituição ensina ou compartilha seus saberes com o mundo, senão que aprende do mundo e passa por processos severos e profundos de revisão. Senão, não existe educação. Ok? Obrigada.